Professor, beleza? Tudo certo? Vou estar mostrando aqui como é que eu resolvi o algoritmo aqui de Barabás e Albert, como é que eu implementei. Bom, então, primeiramente, eu usei a lista de adjacências, como foi pedido. Não vou entrar muito em detalhes dos métodos aqui, porque eu usei o mesmo boa parte ali do TDE, né, para implementar arestas, então me baseei bastante nisso, então não vou entrar muito em detalhes, né? Vou focar mais no que o professor pediu. Bom, então, primeiramente, né, começo ali declarando a ordem, tamanho do meu grafo, normalmente. Eu vou sempre receber o número de vértices que eu quero iniciar. Nodes target eu coloquei que é tipo, quantos nodes eu quero parar. Então, aqui vai ser o nodes target e o k vai ser aquela minha variável, né, todo node que eu colocar vai se conectar com, por exemplo, três caras. Então, cada node que eu coloco, ele vai ter k conexões. Bom, então, primeiramente, eu adiciono esses nodes já, então, nesse número, n vértices, passei 10 aqui, ele vai adicionar 10 nodes aqui. Então, ficaria assim, a representação gráfica basicamente estaria assim. Bom, aí eu só verifico se é maior que um, é mais uma verificaçãozinha para eu não fazer ligação e tal. Ela pode ser até meio desnecessária, mas eu deixei aqui para só fazer ligações diretas se tiver mais de uma conexão. Bom, eu coloco esses nodes eu passo um for e vou adicionando eles nessa lista aqui, que vai ser para eu ter um controle de quais eu iniciei. Porque aí depois eu vou querer adicionar estas aleatoriamente, aí vai ser melhor para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um while, o tamanho for menor que self.ordem. Na verdade aqui eu tive a seguinte interpretação, eu fiquei em dúvida entre duas coisas. Se esses meus primeiros 10 nodes, eu adicionaria ele já com o k igual a 3, ou se eu faria tipo uma conexão. Eu optei por uma conexão. Eu pesquisei e achei que mais faria sentido isso. Então, esses 10 primeiros caras eu estou fazendo uma conexão pelo menos. E essa conexão aleatória, né? Então, o que acontece? Enquanto o tamanho for menor que a ordem, ou seja, se eu tenho 10 vértices, ele só vai parar quando eu tiver 10 arestas. E aí eu vou gerar um handle from e um handle to. Então, da onde vai sair para onde vai. Isso vai fazer com que ele possa, por exemplo, escolher um vértice 1 e ir para o 2, depois escolher um de novo e ir para o 3, aleatoriamente, claro, com aquela verificação para se já não existe uma conexão. Aí o que eu fiz? Eu fiz para gerar um valor aleatório no tamanho do meu vetor que eu acabei de criar aqui. Então, eu gero a posição que eu quero, na verdade. Então, essa posição que eu quero, eu coloco exatamente aqui. Então, gerei a posição. Então, eu vou fazer uma conexão de aresta entre os nodes iniciais nessa posição aleatória, indo para uma posição aleatória também. Então, isso vai garantir que essa primeira parte seja aleatória. Bom, aí aqui basicamente começa a parte mais importante, que é eu vou ter que agora rodar o meu algoritmo até que a ordem do meu grafo seja diferente do que eu quero. Então eu passei que eu quero um node target de 400, eu vou ir gerando, eu vou ir criando node, adicionando node até que ele encontre o mesmo número, o mesmo valor de ordem. Bom, para isso, eu tenho que começar criando um vértice dentro desse while. Aqui eu coloco self.ordem, é porque tem um padrão ali que eu comecei os meus nodes em 0, vai até 9, por exemplo, se for 10, e aí eu consigo pegar o self-ordem, seria o 10. Então, para o próximo node, ele é sempre o valor da ordem. Então, eu consigo usar o self-ordem para ser a label do meu próximo vértice. E aí, beleza. Esse dict aqui, ele é sempre igual a lista de adjacência, porque eu não estava conseguindo fazer, é, iterar sobre a lista de adjacência, porque ela mudava, então eu tive que fazer essa adaptaçãozinha. Bom, declarei um i aqui, esse i vai servir para eu sempre verificar entre os meus nodes o grau deles depois. Então esse ele vai ser usado mais para iterar depois, eu ir verificando qual é o grau desse i, por exemplo. Mas aqui eu vou explicar melhor, vai fazer mais sentido. Então, na verdade, quando eu adiciono um node, ele vai cair dentro aqui. Ou seja, é, já que eu adicionei um node, a ordem subiu. Então agora a minha ordem, para eu pegar exatamente esse cara, tem que ser a ordem menos um. Então eu vou verificar, eu vou fazer esse while enquanto o grau dele for menor que o k. Então enquanto ele não tiver k conexões, eu vou rodar ele. E vou gerar um número aleatório. Bom,
vou gerar esse número aleatório. Aí eu tenho essa verificação para se o i for igual ao self.ordem, ele zerar o i, só para não dar um index fora de range, né, do meu vetor. Mas aqui é mais detalhes só da forma que eu implementei. Aí eu vou fazer um grau total. Esse grau total, agora que começa a minha lógica, né, que é o mais importante. O que eu pensei? Eu pensei em várias lógicas muito parecidas com a que o professor tinha implementado. Por exemplo, fazer ali igual aquele padrão, gerar um número aleatório e ver se ele é menor que a probabilidade. Eu pensei em fazer assim. A primeira forma que eu pensei foi em eu fazer diretamente, dividir esse grau desse node atual por 100. Aí ele geraria um número ali decimal e eu conseguiria ver. Só que quando eu testei, ele acabava que gerava uma barra final só, então não deu certo. Aí, o que eu pensei? Então, a gente pode perceber, então, que os nodes com maiores graus, eles vão ter mais probabilidades de receber novas conexões. E, então, eu pensei em fazer uma adaptação. Então, eu gerava esse grau desse node e eu divido ele pelo grau total. Então, por exemplo, se o meu node tem o grau 5, eu vou dividir ele pelo grau total, que é, sei lá, 10, e vou comparar se ele é menor. A lógica disso, na verdade, é que eu consigo deixar essa probabilidade ela proporcional. Então, conforme vai aumentando o meu número de nodes, é, isso garante que é como se garantisse que o meu node vai ter uma maior preferência, né? Porque eu estou dividindo, então ele está meio que sempre deixando um valor que tem a probabilidade de ser maior do que o meu número aleatório aqui. Então, por conta disso, por exemplo, se ficar um número que tenha grau 2 aqui, eu dividir por um grau total que seja 1/80, ele vai dar muito menor e é muito improvável que ele caia dentro desse if. Então, dessa forma que eu fiz, de deixar proporcional ao total de graus do meu grafo, eu consigo garantir que os meus nodes que tenham um maior valor aqui, então, por exemplo, se eu dividir 50 por 80, vai ter uma maior probabilidade, com certeza, de ser maior do que esse número aleatório. Não sei se deu para compreender, professor, mas é, essa foi a forma que eu pensei, né? Depois de algum tempo estudando qual era a melhor forma. É uma forma até que simples e bem legal que eu achei também. E aí eu vou adicionar essa aresta. E aí eu vou incrementar no i mais 1. Só para garantir que eu vou sempre verificar, né? Porque isso aqui pode ser que fique passando várias vezes até encontrar uma menor. Bom, então eu vou fazer meus testes aqui e mostrar graficamente também. Bom, o primeiro teste que eu vou fazer vai ser com k igual a 3, chegando a 400 e iniciando com 10. Vou rodar aqui. Esperar um tempinho. Ele me dá essa distribuição, uma distribuição bem parecida com a que o professor colocou como exemplo. Pode ver os meus graus, as frequências e a minha média aqui. Beleza. Bom, vou fazer o segundo exemplo aqui. Esse segundo exemplo, ele demora um pouquinho mais. Eu vou dar uma cortada no vídeo aqui, mas vou executar aqui certinho, peraí. Bom, professor, esse é o resultado para o segundo exemplo da distribuição. Então, temos aqui a frequência, o grau, a média. Pode ver também que ele segue esse padrão dos mesmos exemplos que o professor colocou. Bom, já que foi gerados os dois exemplos, eu só queria demonstrar um pouquinho mais a teoria aqui que eu fiz nesse exemplo. Depois, quando eu tenho os nodes adicionados, eu vou fazer algumas conexões aleatórias. Então, depois dessa conexão aleatória, vai acabar que algum ou outro node vai ficar com um grau maior. Ou seja, seria naquele modelo que o professor falou, né? O rico fica mais rico. Então, esse cara, a tendência é que ele receba mais conexões que esse receba mais que esse receba mais que esse, até que esse receba mais que esse. Aqui eu separei para dar um exemplo um pouquinho melhor de como funciona a forma que eu fiz.
Vamos supor, prof, que eu gerei um número aleatório de 0,15. Então, lá na hora de eu verificar se ele vai adicionar ou não, eu vou verificar o seguinte. Peguei o amarelo. O amarelo é o que mais tem conexões aqui. Ele tem 1 grau de 4. Então, vamos verificar se o meu número aleatório é menor do que esse meu amarelo. Bom, então eu contei todos os graus, deu igual a 22. Eu vou dividir, então, o grau do amarelo pelo 22, que é o grau total do meu grafo. Né? Esse grau total ele é sempre até o momento. Então, eu dividi por 4,22, ele deu aproximadamente 0,18. Aí eu vou comparar. 0,15 é menor que 0,18? É verdade. Então, vai entrar aqui e vai adicionar. E sempre vai ficar até gerar um número que seja proporcionalmente. Então, isso leva a gente a entender que quanto maior for esse grau aqui, a tendência é que sempre ele seja maior que isso, sabe? Então, se eu colocasse um 10 aqui, com certeza a probabilidade aumenta. Então, eu consegui deixar isso proporcional ao grau do grafo. E a mesma coisa para cá. Para cá é um exemplo que não dá certo. Então, eu gerei esse azul aqui, que ele tem um grau de 3, e eu dividi pelo grau total do grafo. Então, resultou em 0,13. 0,15 é menor que 0,13? É falso. Então, não entraria aqui. E assim por diante. Bom, professor, essa foi minha ideia. Espero que esteja gostado. Espero que o senhor tenha gostado. E é isso. Valeu.